Ainda não. Você... Programa Tribuna ali também dos da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções. Com capacidade igual o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Procura lá www.guarulhosweb.com.br, o site mais atualizado e mais acessado aqui da cidade de Guarulhos, sob responsabilidade de Ernesto Zanon, Danilo Sanches e Decinho Pompeu. Também vamos falar sobre a MXT Shop, ela que é a grande loja aqui da região central. Você procurando utensílios domésticos, procure na MX Shop. E se você estiver em casa, quiser mais comodidade, pode procurar pelo site www.mxshop.com.br. Bom, queremos falar também sobre a ACE Guarulhos, pois ela está apoiando a campanha 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal por meio de divulgação e de um posto de coleta de assinatura. Essa iniciativa não tem qualquer vinculação partidária. A ação chama a sociedade para apoiar e defender as medidas que o MP incluiu um projeto de lei de iniciativa popular que será apresentado ao Congresso Nacional destinado ao aperfeiçoamento apresentado ao Congresso Nacional destinado ao aperfeiçoamento do sistema jurídico para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. Até o momento, o MP contabilizou mais de 2 milhões de assinaturas. Está aí a legenda deles. ACE Guarulhos, pequeno ou grande, juntos somos mais fortes. Bom, e hoje nós temos aqui uma bancada de muito peso. Pessoas muito conhecidas que já têm uma grande história na cidade de Guarulhos, e eles vão falar sobre saúde, saúde que anda com tantos problemas, e eles, melhor do que ninguém, podem explicar melhor o que está acontecendo com a nossa cidade. Do meu lado direito, na ponta direita, um grande médico aqui da cidade de Guarulhos, Dr. José Mário. Eu ia falar uma das pessoas assim, mais inteligentes no ramo de cardiologia aqui da cidade de Guarulhos, doutor José Mário. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores, aos eminentes e queridos colegas. Vê se está ligado, doutor. Joga para cima. Tá, pelo menos aqui está para cima. Tá ligado? Isso, agora sim. Vamos lá. Então, novamente, boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores do seu programa. Boa noite aos queridos colegas da mesa. Estamos aqui à disposição para conversarmos um pouco sobre a nossa combalida saúde pública da nossa cidade. Bom, e ao lado de doutor José Mário está o não menos importante doutor e nutrólogo aqui da cidade de Guarulhos, doutor Altamir Vaz. Boa noite, Roberto. Boa noite aos colegas da bancada e boa noite aos telespectadores da nossa cidade de Guarulhos. Obrigado pelo convite para poder discutir esse assunto que é tão importante, a saúde do nosso município. Aliás, o primeiro convidado eu acabei não dizendo, mas o doutor José Mário foi vereador aqui na cidade de Guarulhos, discutiu muito a questão da saúde e é uma das referências na discussão da política de saúde na cidade de Guarulhos. Estou falando isso porque do meu lado esquerdo aqui está o doutor Eduardo Carneiro, que também foi vereador na cidade de Guarulhos, mas hoje aqui está como médico e gastro. Boa noite, doutor Eduardo Carneiro. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, telespectadores. Aos meus colegas Zé Mário, Altamir e Roberto Lago. Boa noite a vocês. Como o doutor Eduardo Carneiro já adiantou, temos aqui o prazer de receber doutor Roberto Lago, né? Doutor Roberto Lago, também profundo conhecedor da cidade de Guarulhos e também do sistema de saúde da cidade. Boa noite, doutor Roberto Lago, um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a todos, obrigado pelo convite e é uma satisfação estar com todos os colegas, principalmente porque são médicos assistenciais, ou seja, eles sabem o que vão falar. Pô, isso é verdade, hein? Olha, eu acho que uma grande pergunta que já me falaram, tem que fazer essa primeira pergunta, e vamos começar pelo doutor José Mário.
todo mundo reclama, eu acho que é fundamental, você já deve ter respondido isso milhares de vezes, falta médico em Guarulhos. E o senhor tem uma posição formada a respeito disso. Falta médico em Guarulhos, doutor José Mário? Falta médico em função da falta de estrutura que Guarulhos não dá para que nós tenhamos esses médicos, né? Hoje nós temos um problema fundamentalmente na saúde pública da cidade, já que nesses 16 anos, tudo que foi feito em termos de saúde não foi saúde pública, não foi a não ser voltado para o governo e uma política partidária, e não uma política de saúde pública. Evidentemente, a falta de médico é falta de estrutura. Uma cidade que, nos 16 anos que vem sendo governado pelo atual PT, que, como em todo o PT nacional, acabou com o nosso Brasil e também acabou com a nossa cidade, realmente falta tudo, inclusive médicos. Tanto que é um grande engodo esse programa que fizeram dos Mais Médicos, trazendo médicos, inclusive, sem o revalida, que quaisquer um de nós, médicos brasileiros, se formos para fora do país, além de termos que falar fluentemente a língua desse país, temos o que é justo e correto, que passar pelo revalida desse país. Aqui não. Aqui pode entrar, pode atropelar a Constituição, pode atropelar o Conselho Federal de Medicina, como se trazer médicos para cá, que na realidade foi apenas um programa partidário de transferência de dinheiro do Brasil para Cuba, resolvesse os nossos problemas, coisa que não resolveu. Eu e o doutor Eduardo, enquanto vereadores que fomos, falávamos que isso ia fazer água e todos nós hoje sabemos que isso fez água e faz tempo. Não se resolve a seca do Nordeste mandando mais torneiras para lá. Tem que se mandar estrutura. Bom, opinião do doutor Altamir Vaz. Falta médicos em Guarulhos, doutor? Com certeza. Eu não sei hoje o número exato de médicos que nós temos na população, mas com certeza hoje falta médico por quê? Por falta de salário, por falta de segurança, por falta de serviços que possam receber esses profissionais. Eu acho que muito mais do que médico, falta atendimento médico. Talvez o serviço de saúde esteja muito mal aproveitado. E como disse o Zé Mário, realmente não adianta você trazer médicos de fora, como disseram os cubanos, legal, para atender periferia. Mas eles estão na periferia. Outro dia eu recebi uma paciente, eu fui atendida por um cubano de Estela Maris. O que está fazendo um médico cubano dentro de Estela Maris? Ele deveria estar na periferia, para atendendo aquela população, aquele posto de saúde lá embaixo que não atende. E isso foi o que eles se propuseram. E, na realidade, não trouxeram médicos para cá, vão me desculpar. Qual país do mundo que não entraria em colapso se 6 mil médicos da sua base saíssem para um outro país? Se você fizer isso no Brasil, o Brasil acaba. Você imagina Cuba, que é uma ilha. Recebemos 6 mil médicos e a saúde de Cuba não aconteceu nada. Será que nós temos realmente médicos? E eles deveriam estar na periferia, atendendo essa população. Na realidade, hoje o problema é crônico, é difícil, e a solução que arrumaram até agora, para mim, não foi uma solução. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Doutor Eduardo Carneiro, falta médicos em Guarulhos, faltam médicos no Brasil? Em Guarulhos, sim, falta médico. Mas no Brasil, não. Na realidade, só para exemplificar, o Brasil hoje deve ter em torno de 430 mil médicos, numa população de aproximadamente 200 milhões de habitantes. Isso dá, na média, 2,11, que é a média atual, de médicos para cada 1.000 habitantes. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde preconiza um médico a cada 1.000 habitantes, obviamente que esse número ele seria mais do que suficiente. É um número praticamente dobrado do que preconiza a OMS. Só em termos de comparação, os Estados Unidos da América tem hoje 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. O Canadá, 2,4. O Japão, em torno de 2, que é mais ou menos o número que nós temos no Brasil. Então, o que há, na realidade, é uma má distribuição desses médicos. E isso é um tema que vale a pena nós discutirmos aqui. Doutor Roberto Lago, falta médicos no Brasil, faltam médicos em Guarulhos? Na realidade, o que existe é uma má distribuição, como foi dito,
E o que está faltando é resolutividade, ou seja, o médico não está conseguindo resolver. A pessoa tem acesso ao médico, ela tem uma consulta numa rede básica, mas quando você precisa de mais estrutura, como os meus amigos já disseram, você não tem. Isso breca numa linha secundária e breca numa linha terciária. Então, são infindáveis idas e vindas a uma assistência básica, sendo que o exame efetivo que essa pessoa precisaria fazer para o diagnóstico ou o tratamento numa linha terciária, ele não é feito. Exemplo, por exemplo, o paciente prostático hoje. O idoso com doença de próstata, ele acaba ficando com uma sonda vesical de demora e fica com essa sonda infinitamente com essa sonda. Essa sonda, ele tem várias infecções e aquela próstata que ele devia ter operado no passado, ela continua porque o caso dele não foi resolvido. Você tem um problema de má distribuição e um problema de falta de resolutividade. Quanto aos médicos cubanos, só um adendo já que foi tocado, na verdade, eles não são médicos. Não é possível. O currículo que eles fizeram tem 3.200 horas. O currículo que o Brasil entende como mínimo para um sujeito se formar médico, ele tem 7.200 horas. Então, é possível que alguém com 3.200 horas de estudo frente a alguém que tenha 7.200 horas de estudo, essa pessoa seja considerada médica? Será que ele teve todo o internato necessário? Será que ele teve toda a vivência, a prática necessária para ser considerado médico? Ou ele é um prático daquele serviço de saúde cubano? Quantas faculdades de medicina tem em Cuba? Tem 2. Como é que 2 faculdades que formam 200 médicos por ano ejetam 6.000, um país desse ejeta 6.000 no Brasil? Isso cabe na cabeça de alguém? Como é que faz a conta? Quando vocês fizerem a conta do número de horas que precisa para um médico ser formado, o número de médicos que Cuba está produzindo nas suas faculdades de medicina, porque eles têm faculdade de medicina lá, e boa. E boa. Não é ruim, não. Não é dizer que o médico cubano é ruim, não. Agora, esse pessoal que vem para cá com 3.000 horas, é curso médico isso que eles fizeram? É uma dúvida. No Brasil, um sujeito com 3.000 horas, ele está terminando o 3º ano da faculdade. O 3º para o 4º ano. Ele vai precisar do 4º, do 5º, do 6º ano em internato para se formar médico. O sujeito vem para cá com 3.000 horas de estudo. Posso te dar uma se complementada? considera... Pois não. Eu acho o seguinte, acho que os médicos cubanos foram dos melhores médicos do mundo, mas quando eles eram formados na Rússia. Perfeito. Quando acabou a ajuda russa para Cuba, hoje os caras não estão conseguindo formar. O raio-x mais moderno que tem lá é igual ao carro que eles têm, é de 1960. Então, não dá para formar bom médico. Hoje, exportar um bom médico, porque existem dificuldades. Os bons médicos cubanos foram formados no seu internato e na sua residência na União Soviética. Depois que acabou isso, não tem mais, porque eles não têm equipamentos para poder fazer a medicina de ponta que se faz hoje. Perfeito. Paulo Pisa, lá do Tabuão. Boa noite a todos. Eu e a família todos sintonizados. Abraço a todos. Marcelo Favato, boa noite a todos da mesa especial. Um forte abraço do Dr. Roberto Lago e Dr. Eduardo Carneiro. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Colonato. Aliás, eu estava com ele no hospital, ele estava reclamando disso. Precisei pagar uma consulta pediátrica de emergência e os valores foram entre R$ 220. É que ele passou num outro hospital e no hospital cobraram R$ 600. A pergunta dele, 220 foi na Casa da Saúde, 400 no Hospital Bom Clima, 680 no Carlos Chagas. Senhores, quem pode esclarecer ou falar alguma coisa a respeito dessa questão? Bom, eu acho que não tem nem o que esclarecer, viu, Marcelo? É um absurdo, né? Hoje, o grande caos da medicina que nós vivemos, ele tem basicamente 2 gêneses. Nós temos problemas seríssimos de gestão
e temos problemas antigos de financiamento. O problema antigo de financiamento começou na Constituinte de 1988, porque antigamente quem tinha direito ao serviço público era o segurado, ou seja, aquele que ou tinha um emprego com carteira assinada ou de alguma maneira contribuía para o antigo INPS, hoje INSS, e era assistido pelo antigo INAMPS, hoje SUS. O que aconteceu? Com a Constituição, como é prática, infelizmente nacional, vamos fazer e vamos ver como é que fica. Ninguém verifica direitinho como fazer e o porquê fazer, quais serão as consequências. Em 1988, o SUS, que é no papel, sem dúvida nenhuma, o melhor plano de saúde pública do mundo, ou um dos melhores planos de saúde do mundo, só que subfinanciado. Porque o bolo continuou o mesmo, só que fatiado por toda a população brasileira. Eu sou favorável a isso. Eu não sou contra. Só que ele é absolutamente subfinanciado. O mesmo bolo para alimentar todo mundo. Antigamente, hoje nós temos o usuário. Ontem nós tínhamos o segurado. Pois não. Bom, a discussão está ficando de nível muito bom. Eu acho que é isso que eu esperava mesmo. Porque você tocou no assunto básico, o SUS. Então, vamos para 1988, quando o SUS foi constituído. Ele foi constituído, você se lembra muito bem, que o INAMPS, o antigo INAMPS, ele tinha uma dotação de 20% do orçamento do Ministério da Previdência. Quando o Ministério da Previdência passou os seus próprios para os governos do Estado, ele passou os próprios, mas não passou o dinheiro. Chamado SUDES. Exato, do SUDES. Ele passou o problema, mas ele segurou o dinheiro, porque foi a primeira reforma da Previdência. Porque a Previdência estava ficando sem dinheiro naquela ocasião. E essa passagem do Serviço de Assistência à Saúde, INAMPS era Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Eram os previdenciários. Quando o governo passou todos os próprios do INAMPS para os estados, ele passou os próprios, mas ele não passou a verba que ele gastava naqueles estados. Os estados não perceberam isso. Lógico que, na época, eu fui uma das pessoas que alertou que isso ia acontecer. Na época, eu ocupava um cargo de direção no INAMPS, então eu alertei, olha, estão passando os casos, mas não estão passando orçamento para os estados se defenderem. Quando isso aconteceu, num primeiro momento, foi aquela satisfação enorme, porque, puxa, é universalizado, todos serão atendidos, e a festa, vamos dizer assim, era muito grande. Com o passar dos anos, nós vimos que a assistência à saúde, meu caro Marcelo, ela só está piorando. A assistência à saúde, eu não vou dizer assistência básica. A assistência básica, nós temos muitos postos, temos muito pronto atendimentos. Eu estou dizendo assistência à saúde quando você precisa de resolução de um caso. Você precisa que alguém seja operado, não de emergência, porque nossos prontos-socorros estão lotados de cirurgia de emergência, porque aquela cirurgia eletiva do passado não foi realizada. E o sujeito acaba se urgenciando, o indivíduo tem um sangramento digestivo, e ele precisa fazer uma colonoscopia e ser operado. Muito bem, ele não é operado, isso demora 6 meses, o intestino dele sofre uma obstrução e ele é operado de emergência, em peritonite, e vai para a UTI. Quanto custa esse paciente? Qual o sofrimento para a família, o sofrimento desse paciente? Por quê? Porque no tempo hábil do tratamento, ele foi negligenciado. Essa é a questão fundamental. Bom, complementando a ideia dos colegas, nós temos uma situação na unidade básica de saúde que também é extremamente complicada. Vamos citar, nós estamos discutindo a saúde como um todo, mas na cidade de Guarulhos nós temos hoje, se não me engano, 68 unidades básicas de saúde que infelizmente não funciona. Não funciona por quê? Porque não tem médico. Voltamos à pauta inicial.
Falta médico porque não há incentivo, não há estrutura nas unidades básicas de saúde. E aí nós não temos o atendimento primário, que é o atendimento lá na unidade básica de saúde, que deveria estar sendo resolvido 60% a 70% do nosso atendimento médico. E o que acontece? Hospitais lotados. Os hospitais lotados também se dá por essa falência do atendimento da unidade básica de saúde. Várias pessoas aqui parabenizando o trabalho, o alemão lá do PMDB, muita gente aqui. A gente não vai conseguir responder todas as questões, hein, pessoal? Mas vamos tentar melhorar. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, dar uma olhada prestigiada nos nossos patrocinadores e já voltamos com essas 4 feras aqui da saúde de Guarulhos. Rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre, hoje discutindo na cidade de Guarulhos. E a gente tem que fechar uma questão aqui que o doutor Altamir Vaz me pediu, essa questão dos valores, né, doutor Altamir?
É muito fácil você falar que a gente precisa de serviço. Agora, quem presta o serviço tem que receber. Será que a população tem ideia de quanto é que o governo paga uma consulta SUS? Essa consulta SUS, que começou em 88, quando passou para o Plano Real, ela foi transformada no valor de R$ 2,50, e esse valor da consulta ficou até 2008, quando ela foi aumentada para R$ 10. Mas dentro dessa mesma tabela SUS, hoje, um parto cesariana, R$ 53 para o cirurgião, para o auxiliar e para o anestesista. Eles vão dividir R$ 53 para fazer uma cesariana. O governo quer que faça parto normal, então modificaram o preço do parto normal. Parto normal é R$ 73 para dividir por 3 profissionais. Agora, o parto de risco, eles pagam bem, é 78. São R$ 5 a mais. Então, veja bem, o governo não dá valor à vida do cidadão. E isso leva a essas situações que nós estamos vivendo hoje. Stella Maris, JJM, esses hospitais que dariam suporte para a população não conseguem viver com esses valores, porque o médico não consegue viver com esses valores. Quem vai pagar essa conta? Isso deveria ser modificado, aí vamos entrar no problema da gestão da saúde. Alguma coisa, doutor Roberto? Eu concordo totalmente. Eu acho que nesse sentido a gente fecha um primeiro raciocínio, do financiamento insuficiente para a saúde, e depois, creio eu, que nós vamos entrar na distribuição, porque é o seguinte, existe a crise, o dinheiro que está aí é esse daí. Não adianta ninguém querer dizer, não, vou aumentar a verba para a saúde. Vocês já ouviram falar isso daí, não viram? Acho que todo mundo que está ouvindo já ouviu dizer, vou aumentar a verba. Não vai aumentar coisa nenhuma, ele só fala e depois a verba não aumenta. Se aumenta, mas ela não chega no cidadão. Ela fica nos serviços, fica na publicidade, fica numa coisa, fica na outra, mas ela não chega no cidadão, e existem estudos muito sérios, muito técnicos, com muitas auditorias internacionais que mostram claramente que esse dinheiro que aumenta, ele é absorvido na máquina administrativa do Estado e ele não chega naquele cidadão que tem o serviço a ser prestado. Nós devíamos ter trazido esse time mais vezes aqui, viu? Infelizmente, acabou pela correria. Bom, mas a questão é o seguinte, várias pessoas fizeram de uma pergunta ou outra a mesma questão. Jorge Tayá, ex-presidente da CE. Boa noite, abraço a você e aos doutores presentes, grandes médicos e cidadãos que se preocupam com Guarulhos. A pergunta que faço é quais são as primeiras ações que o próximo prefeito deve fazer para mudar a situação da cidade de Guarulhos. Mesma questão levantada pelo Rafael Santos. O que eles fariam para melhorar a situação da cidade de Guarulhos, sabendo e adiantando que não tem dinheiro. A coisa está realmente complicada aqui. Estão falando aqui que o microfone do doutor Altamir Vaz está um pouquinho baixo. Bianca tenta dar uma melhorada aí também. Pergunta do Eduardo Vieira da Silva. Pergunta ao doutor Eduardo quais as providências serão tomadas em nossa região, em geral, educação, saúde e também segurança. Quer dizer, todo mundo está falando nessa questão. Como melhorar a saúde se todo mundo está percebendo que está faltando dinheiro? Podemos começar com o doutor José Mário? Eu diria que não é só melhorar a saúde. Nós temos que, o próximo executivo que entrar, vai entrar com uma cidade quebrada, devendo mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais, ou seja, praticamente 1/3 do orçamento anual da cidade. Vai ter que fazer uma série de reestruturações para que sobre dinheiro para a população e para serviços essenciais. Então, fundamentalmente, de uma maneira genérica, eu acho que há um número exagerado de secretarias, há um número exagerado de coordenadorias, há um número exagerado de comissionados que levam um dinheiro fabuloso e há desvios por má gestão e muitas vezes desvios, lamentavelmente, como no Brasil como um todo, fraudulentos em todas as áreas. É claro que o próximo prefeito terá que se debruçar sobre todos os contratos que, porventura, a prefeitura tenha e, como qualquer médico, primeiro fazer um diagnóstico perfeito para se pensar no tratamento. Sobrando dinheiro, aí teremos que investir
na área da saúde também, não só na saúde, mas na mobilidade urbana, na habitação, saneamento básico, que tudo isso também faz parte da saúde, mas numa fase que a gente chama de pré-clínica da saúde, antes do indivíduo adoecer. Nós estamos aqui fundamentalmente comentando a parte clínica, o indivíduo já está adoecido. Como o próprio doutor Roberto falou, quantos casos nós temos, Roberto Lago, de pessoas que estão aí com problemas crônicos, que vêm muitas vezes a falecer, porque era uma cirurgia eletiva e essa cirurgia não foi feita. Eu, como cardiologista há 36 anos na cidade, e há 33 com muito orgulho na área pública, não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu tive o desprazer de, ao pedir um cateterismo, porque tinha certeza que o meu paciente era um coronariopata e deveria encaminhá-lo para um procedimento cirúrgico, seja uma angioplastia ou uma cirurgia aberta, sabia depois de 4, 5 meses, através de um filho ou de uma esposa, que ele veio a falecer antes, doutor Roberto, de fazer os exames. Ou seja, tudo isso volta naquela minha colocação inicial no começo do programa. O que falta não são médicos, o que falta é estrutura. E aquilo que vocês viram, que o Dr. Altamir Vaz falou, que a população às vezes não tem essa ideia, hoje, com todo respeito a todas as profissões que nós temos todo esse respeito, o que se paga hoje a um médico do SUS é ridículo. É absolutamente ridículo. Então, é preferível você se adestrar, e vai aqui meu abraço a essa classe profissional, eu uso e tenho o maior respeito por essa classe profissional, é melhor você se adestrar a ser cabeleireiro, né? Eu não sei se eu faria muito sucesso com essa calvície que tenho, mas montar um salão de cabeleireiros que com certeza você vai ter mais sucesso econômico. Agora, evidentemente que todo mundo que estuda, e estuda o tempo que nós estudamos, que é no mínimo 9 anos de estudo, além da formação você tem 3, 4 anos de residência, lógico que você tem que ser remunerado à altura. Então não pode se querer hoje, com a medicina no padrão que está, um padrão de primeiro mundo, você forma um médico de primeiro mundo e vai querer que ele vá para um local sem estrutura nenhuma, com estetoscópio e com aparelho de pressão, onde ele não tem exames complementares, onde ele não tem sequer uma farmácia ativa para mandar o paciente, por exemplo, aviar uma receita que ele prescrever. O nosso problema é estrutural. Infelizmente, o nosso problema de gestão é estrutural. A nossa gestão da cidade ficou muito a dever. Sabemos que a PEC 29 também deixou os brasileiros na mão. Eu explico. A proposta de emenda constitucional 29, que foi votada em 2011, dava 10% da renda do PIB bruto do Brasil para a saúde. Os municípios deveriam gastar pelo menos 15%, a nossa cidade nunca gastou menos que isso, sempre mais, e 12% o Estado. Foi negado ao povo brasileiro na EC, que hoje não é mais PEC, é uma emenda constitucional, foi negado esses 10% do PIB bruto do país. E a gente continua com, mais ou menos, não chega nem a 5% do investimento federal na cidade. Então, temos gravíssimos problemas estruturais que, sem resolvê-los, não resolveremos tudo isso que vocês estão, com toda razão, nos arguindo. Bom, se só emendar aqui, a pergunta do Eduardo Eguchi, um pequeno empresário de Guarulhos. Boa noite, Roberto, boa noite a todos. Gostaria de saber o que eles pensam sobre ter um advogado como secretário de saúde, só para emendar essa questão, doutor Altamir Vaz. Eduardo, eu nem vou dizer, eu acho que nós tivemos um dos melhores ministros de saúde que nós tivemos, foi um economista. Poderia ser um advogado desde que ele estivesse interessado em resolver o problema. Mas o problema é outro, é um problema político que nós estamos enfrentando. E eu acho que qualquer que seja o candidato que ganhe essa eleição, não vai conseguir arrumar essa saúde tão rápido. A coisa vai ser muito complicada, vai ter que ter uma estrutura muito grande. Agora, nós vamos ter que mudar esse modelo. Você fica ouvindo falar o pessoal, e o médico é vagabundo, o médico não fica no posto. Hoje, todas as grandes corporações do mundo contratam pessoas para executar um serviço, para ser um prestador, para fazer um ato. E o ato médico é um ato muito sublime. Hoje, o que os caras querem? Não querem que eu faça o meu ato médico, ele quer que eu cumpra horário.
São coisas muito distintas. Então o camarada vai lá, ele bate o dedinho, ele é obrigado a ficar 4 horas lá e tem que atender um mínimo de consulta. Atendeu aquele número que está no contrato dele, ele para de atender, o restante vai embora. Mas isso é uma quebra de braço que existe entre a forma de administração e o que nós temos no posto. Vou dar um exemplo claro disso, que o Lago está aqui agora, é o IML. Quando eu contrato um médico para trabalhar no IML, eu não estou contratando alguém para prestar uma carga horária. Estou contratando alguém que vai assumir a responsabilidade do IML ali. Aquele cara, ele não está ali, eu não tenho que fazer esse cara dormir dentro do IML. Ele tem que ir lá para resolver. E o meu grande professor de medicina legal, o professor Vilmes, dizia, a autópsia tem que ser feita durante o dia. Você não pode fazer uma autópsia de madrugada. Um furinho que você passou, você pode estar cobertando um assassinato. Então, esse negócio que o médico legista não cumpre horário, é vagabundo, não é questão dele cumprir horário. Quando ele assina o atestado, ele não está simplesmente assinando o atestado, ele está assumindo a responsabilidade sobre uma morte. E se aquilo for errado, se ele tiver um problema, a prefeitura, o Estado, ninguém vai pegar ele no colo, não. Quem vai responder é ele. Então, é muito séria essa história. Nós queremos o médico dentro do posto dando resolutividade. Como isso vai fazer? Vamos discutir com a população. O que vocês querem? Alguém que fique aqui até às 11 ou que venha aqui e resolva? Essa é a principal discussão que nós vamos ter que usar na saúde de Guarulhos. Grandes entrevistas hoje aqui, hein? Doutor Eduardo Carneiro. Bom, especificamente no que se refere a qual a solução para a saúde pública da cidade de Guarulhos? Uma cidade praticamente quebrada. Já com toda a situação que nós vivemos, qual seria a saída para a nossa saúde pública? É isso que muita gente pode nos indagar. Puxa, será que não tem saída? Basicamente, eu acredito que construir alguma coisa não tem verba. O que é que nós vamos ter que fazer? Tentar otimizar aquelas unidades que já existem. E nós já conversamos sobre isso num outro programa aqui, Roberto Samuel. Apenas como um exemplo, a unidade básica de saúde hoje, ela funciona das 7 às 17, de segunda a sexta. Por que não um terceiro turno? Para tentar otimizar o atendimento médico. Claro que nós esperamos que todo esse sistema seja financiado. Que exista, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, um sistema que nós possamos contratar mais médicos. Que possam abrir concursos públicos. Porque muitas vezes abre-se o concurso público e não chama esses profissionais. Isto é uma realidade. Hoje é uma realidade. Então, com todo esse contexto, uma das sugestões que eu acredito que quem ganhar a próxima eleição é otimizar ou tentar otimizar aquilo que já existe. Sem isso, realmente, não há outra alternativa. Temos uma outra situação que já discutimos com os nossos colegas, com relação ao Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde, onde tem representantes da prefeitura, representante da classe médica, representante da sociedade, ele é um conselho consultivo. Ele não é deliberativo. Reúne-se esse conjunto de pessoas, mas não se decide nada. Inclusive, nós, conversando entre os colegas, nós temos até como sugestão que o Conselho Municipal de Saúde passe a ser deliberativo. Também é uma alternativa. Ou seja, temos que otimizar aquilo que já existe. Essa é a saída. Doutor, eu queria só registrar aqui que o doutor Altamir Vaz, eu já conheci há muito tempo, né? Mas não tinha a oportunidade ainda de entrevistá-lo aqui. E a minha filha estava falando que, embora eu não conheça, ela o conhece, a Gisele e a Jéssica. Inclusive, a Jéssica está em casa, né? Fez uma pequena operação. E o doutor
é Altamir Vaz, doutor José Mário, que acabou liberando. Então, quero agradecer ele aqui pessoalmente, ao vivo. Doutor Roberto Lago. Aliás, só registrando aqui, eu queria fazer uma pergunta depois, rapidamente, sobre a função da Câmara nessa gestão para gerir ou ajudar a gerir a questão da saúde na cidade. Não seria só o secretário, mas também a responsabilidade dos vereadores. Doutor Roberto Lago, como melhorar a saúde? Qual o problema? O que a gente tem que fazer se nós sabemos que não existe dinheiro efetivamente para saúde, mais dinheiro para a saúde? Bem, mas eu acredito que você tem que fazer um diagnóstico, como disse o Zé Mário, tem que melhorar a estrutura e depois você tem que estratificar os problemas. Nós temos problemas agudos. Nós temos o cateterismo do paciente do Zé Mário, nós temos a endoscopia do paciente do Altamir, nós temos o ultrassom do paciente do Dr. Eduardo, que não pode esperar. E nós temos aqueles pacientes que estão com sonda vesical de demora, que precisam operar a próstata. Tem aquela senhora que tem úlcera na perna, que já abriu 2, 3 vezes e não conseguiu operar as varizes. Nós temos aquela pessoa que tem colicistopatia, que precisa operar a vesícula, e muitas delas essa colicistopatia virou uma pancreatite e a pessoa foi para a UTI e ficou 20, 30 dias quando não faleceu. Então nós temos esse problema agudo hoje dessas pessoas que precisam ser tratadas hoje. Eu sou absolutamente contrário, mas eu não vejo uma atitude humana se você não começar a fazer um mutirão por especialidades hoje. Você não tem como não fazer, porque hoje não é possível você chegar falando, vamos montar uma estrutura. Vai demorar muito tempo. Essa estrutura tem que ser montada, mas ela se insere num tratamento a médio prazo. Nós temos pessoas hoje necessitando hoje desse atendimento. Portanto, você precisa uma medida para agora, uma medida a médio prazo que foi muito bem contemplada pelos colegas, em que você tenha uma rede que tenha suporte de exames, suporte de especialistas, e uma rede terciária que precisa, vamos dizer assim, dos procedimentos mais especializados. E isso foi bem colocado pelos colegas, mas eu acredito que você precisa estratificar essa gestão em problemas vamos dizer assim, do nível de gravidade e do nível de necessidade de cada paciente. Ou seja, a medicina tem que ser assistencial. Você tem que pensar, cada paciente é único. Ele precisa ser atendido. O problema dele é 100% do problema de toda a saúde da população, porque é ele que está sofrendo. Então, nós precisamos justamente individualizar esses casos, dividir por especialidades e dar, vamos dizer assim, uma solução geral a curto prazo para essas pessoas que estão doentes nesse momento. O Gilberto Silva mandando uma pergunta, mas eu acho que ela já foi respondida, viu, Gilberto? Dá uma olhadinha que amanhã tem reprise e os médicos falaram sobre essa questão. Bom, antes do programa estava eu, doutor Altamir Vaz e também doutor José Mário e doutor Eduardo Carneiro. O doutor Roberto Lago atrasou um pouquinho devido ao trânsito dessa cidade que está magnífico, né? A questão da importância dos vereadores na fiscalização e na tentativa de otimizar cada centavo da administração. Então, falaram aqui sobre a importância dos vereadores. Gostaria de perguntar ao doutor José Mário, qual a importância do vereador pressionar, seja ele quem for, inclusive alguém que o senhor goste, qual a importância do vereador saber exatamente quanto custa cada remédio, como o doutor Altamiro Vaz colocou aqui, cada procedimento, qual a importância do vereador para otimizar cada centavo da Secretaria de Saúde? Eu acho que a importância é fundamental, mas queria lembrar que, basicamente, as duas grandes funções do vereador é legislar e fiscalizar. Nós chegaríamos perto do fiscalizar, já que toda a legislação viria do Executivo, não seria do Legislativo, a não ser o apoio e votar favoravelmente a coisas boas para a cidade. Uma das coisas que eu acho que precisa acabar, ou pelo menos minimizar, porque eu acho que acabar não acaba, não é na nossa cidade, é na política como um todo. Lá de Brasília, aqui embaixo, é acabar com essa situação de que o vereador tenha
comissionados indicados por ele no Executivo. Isso faz com que o vereador fique preso a essas indicações e deixe de fazer um dos seus maiores mistérios, que é fiscalizar. Então ele acaba sendo uma vaquinha de presépio do Executivo. Nós dois tivemos a feliz oportunidade, ou vamos chamar de infeliz, porque é uma infelicidade ver isso, participamos do Legislativo de 2009 a 2012, doutor Eduardo Carneiro, e vimos que, infelizmente, a grande maioria das câmaras, não só que nós estivemos, mas as que nos antecederam, e essa atual também, as bases que chamam-se de bases aliadas não passam de bases alugadas. As bases chamadas de sustentação não passam de bases de sustentados. Esse é um grande problema, Roberto, que tem que ser mexido. Não adianta eu dar uma resposta bonitinha sem falar esta verdade. Infelizmente, os vereadores, doa a quem doer. Os vereadores estão sempre com o rabo preso com o Executivo, em função dessa porcaria chamada de comissionados indicados pelos vereadores, quando eles já os têm dentro da legalidade, dentro do seu gabinete. Ele não precisa indicar ninguém para o Executivo. Quem tem que indicar alguém para o Executivo é o Executivo, é o prefeito, e não o legislador. Acho essa uma das piores falhas que faz com que o Legislativo acabe falhando de forma muito ruim perante a honra que teve de ser votado e ser um representante da população. Doutor Altamir Vaz, também político, além de médico, ele tem um posicionamento político há muito tempo. Eu acho que a principal posição da Câmara, e a gente espera que os eleitos na próxima legislatura, os 34 ou 35, tenham consciência que saúde não tem partido. Saúde não está na oposição nem na situação. A saúde ela tem que ser votada e tem que ser vista o que é melhor para a população. Hoje, o Zé Mário estava lá, bota um projeto, mas como ele é da oposição, esse projeto não é aprovado, mesmo sendo relevante para a população. Então, pelo amor de Deus, meus amigos, vocês que vão votar, exijam do seu candidato um posicionamento nisso, que você vai colocá-lo lá dentro, mas que ele não vai ser nem oposição nem situação, ele vai ser Guarulhos, ele vai ser saúde, ele vai ser você. Enquanto ele tiver esse posicionamento político, a saúde não vai andar. Doutor Eduardo Carneiro, que também esteve na Câmara Municipal e foi um forte crítico ao governo atual aí. Sua opinião sobre a importância do vereador na gestão ou no auxílio para que o dinheiro seja otimizado? Eu costumo dizer, Roberto, que tem uma frase que eu já carrego há algum tempo, não crítico por si só, mas a gente apontava os erros do governo, principalmente na nossa área da saúde. Talvez o grande erro do vereador é não exercer a sua principal função, que é a fiscalização. E a nossa crítica ao governo do PT já há 16 anos, já dentro do nosso mandato, o tempo está mostrando. O tempo mostrou que realmente as nossas críticas não eram críticas infundadas. Nós tínhamos fundamento, nós mostrávamos para o governo municipal, para a prefeitura e para o secretário, os erros. Não quiseram nos ouvir. Chegamos ao cúmulo do absurdo de ter, eu sendo autor de uma SEI, de uma comissão especial de inquérito, onde se morreram 14 crianças em 45 dias no Hospital Municipal da Criança. Nós deveríamos investigar o porquê deste acontecimento. Eu necessitava apenas de 11 assinaturas das 34 assinaturas e nós tivemos 8 assinaturas. Então, realmente, me desculpe, mas os vereadores não assumiram a sua responsabilidade, que é fiscalizar as ações do Executivo. Então, realmente, o que é muito lamentável e que, de uma forma ou de outra, o desastre desse governo, o Legislativo tem muita culpa. Tem muita culpa porque não cumpriu com a sua ação principal, que é de fiscalizar o Executivo.
O alemão lá do Palmeiras fala assim, a frase mais perfeita ao programa de hoje é: a saúde não tem partido. Doutor Roberto Lago, a pergunta para o senhor. Tá tudo certo? Desliga e liga. Nós estamos com um probleminha no microfone, legal? É o jeito que ele pega. Ele está pegando no microfone, depois o Zé Mário vai explicar para o doutor Eduardo Carneiro como é que pega direitinho ali para... Certo, Zé? Doutor Roberto Lago, meu xará, como melhorar a situação da saúde de Guarulhos? Desculpa, a questão é outra. A da Câmara, a importância da Câmara Municipal, do vereador, não na questão da gestão mesmo, doutor. Essa decisão, na realidade, está com você, ouvinte. Você que decide. Você tem voto. Você vai dizer quem deve ser eleito, quem não deve ser eleito. O importante é que você faça uma análise muito boa e não vote por instinto. Vote pela análise, seja analítico. Analise se aquela pessoa tem condições de ser o seu representante. E não se ela é bacana, não se ela fez uma festa no bairro, não se ela simplesmente agradou as pessoas. Analise se ela pode ser uma pessoa que possa beneficiar você indiretamente, porque diretamente fica esse jogo de favores, e isso não é muito adequado. O que é adequado é que você eleja alguém que seja bom para todos, não só para você. Ô, Argentino, você mandou a pergunta agora, ele perguntou qual seria, e gostaria de saber qual o papel do Conselho da Saúde, mas nós já estamos com 3 minutos finais aqui. Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando, o jornalista Ernesto Zanon, o Décio Pompeu, o Marcos Alves Gordinho do PMDB, o vereador Geraldo Celestino, está lá nos acompanhando, Jorge Tayar, o Genaro, o Valcalisto, Filomena Ganança, Carla Ramaciotti, o Beto Olímpio, o Tavinho, o Alessandro Zeituni, um abraço Gustavo Alves, Luci Lopes, Thalita e o vereador Heleno Metalúrgico. Doutor, acabou o nosso tempo, doutor Zé Mário. Uma das pessoas mais inteligentes aqui de Guarulhos. Você está ligado. Direito o microfone, Bom, eu tenho mais uma vez só a agradecer o teu convite, a honra de poder estar um pouco mais em contato com a população via televisão e, mais do que isso, a honra de estar com esses 3 eminentes colegas que tanto sabem de medicina e tanto apreço tenho. Muito obrigado pelo convite, Roberto. Doutor Altamir Vaz, um grande prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Espero poder contar com o senhor outras vezes. Obrigado, Roberto. Parabéns pelo teu programa. Eu acho que ele é fundamental hoje para que a população possa estar sabendo que caminho seguir. E assino embaixo o que o Roberto Lago falou, a responsabilidade hoje do que vamos ter na saúde depende de vocês. E se vocês olharem muito bem, aquele candidato que estiver gastando muito dinheiro, dando muito presente, com certeza vai fazer falta para a saúde depois, porque não vai ficar barata essa história. Vote consciente, você vai ter uma mega grande de candidatos e escolha aquele que realmente você sabe que vai seguir o teu caminho. Muito obrigado, Roberto. Estaremos aqui sempre que você precisar da nossa presença. Reprise amanhã das 13h30 às 14h30. Esse programa também já vai subir para a internet e vai estar no Guarulhos Web. Doutor Eduardo Carneiro, muito obrigado por senhor ter aceitado a nossa convite dessa entrevista muito esclarecedora. Espero poder contar com o senhor outras vezes. Obrigado, Roberto Samuel. Obrigado aos colegas e boa noite a todos. Doutor Roberto Lago, um prazer, é a primeira vez que a gente o encontra aqui numa entrevista, achei realmente muito bacana, muito esclarecedor, espero que o senhor possa vir outras vezes também. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes, aos nossos amigos todos que se manifestaram, inclusive alguns meus amigos mesmo, tá bom? O Geraldo Celestino. É verdade. Sempre uma grande figura. Um abraço a todos. Gente, muito obrigado pela audiência. Esse e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Curta lá Tribuna Livre Roberto Samuel e também em todas as nossas redes, YouTube, Instagram. Estamos lá. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.